Olá amigos, eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro. Seja bem-vindo ao Bang News, o seu jornal do mundo do tiro. E neste episódio nós vamos falar sobre uma carta que está circulando, atribuída à ANIAN, e que tem alguns detalhes bem peculiares. Está dando uma polêmica enorme, porque afinal a ANIAN é uma entidade representativa da indústria nacional de armas no Brasil, e essa carta traz alguns elementos ali, no mínimo curiosos, né, que sugerem restrições nesse momento tão delicado para a liberdade no Brasil. Então vamos analisar essa carta, vamos ver o que de fato tem nela, já que muita gente nem leu e está criticando, e vamos ver se ela teria alguma utilidade no nosso cenário atual ou se talvez não tenha sido uma boa ideia. Então vamos dar uma olhada nessa carta. Tá? Eu preparei uma apresentação analisando a carta da ANIAN, então, os mestres da negociação, né? Como eu estou apontando aqui, afinal é bem interessante, né? As técnicas de negociação dessa galera aí. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise aí de como é essa carta. Então, primeiramente, quem é a ANIAN? O símbolo deles está aqui em cima. A ANIAN é a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições. Ela foi fundada em 1969, emprega cerca de 70 mil pessoas, tem um faturamento aí de 13 bilhões de reais por ano, recolhe ao redor de 3 bilhões de reais em impostos todos os anos, e faz desses 13 bilhões algo perto de 2 bilhões em exportações. Peguei isso aqui no site da ANIAN e na própria carta que divulga essas informações aqui também. Tá? O que mais sabemos sobre a ANIAN? O estatuto da ANIAN não é divulgado no site deles, pelo menos eu não consegui ter acesso, mas é uma associação formada pela Taurus e pela CBC. Basicamente, eu não vi outros representantes da indústria nacional compondo a ANIAN, embora a gente tenha indústrias de material de recarga, indústrias de espingardas, como a Boito, indústrias como a Fire Eagle, que agora é uma nova fábrica de armas aqui no Brasil. Ao que consta, elas não são membros da ANIAN. Posso estar enganado, fica aí a critério a correção futura, caso eu esteja enganado, tá? Mas como o estatuto não está lá, não dá para saber quem são os signatários, só tem notícia da Taurus e da CBC no site da ANIAN, portanto presumo que é uma associação composta por essas duas grandes empresas aqui, que são realmente gigantes do setor. O presidente da ANIAN é o Salésio Nusso, e a sede da associação fica em Brasília. Tá? E que carta é essa então? Essa carta ela foi enviada em 14 de dezembro de 2022 para o então futuro ministro da Defesa, que agora é o ministro da Defesa de verdade, José Múcio, tá? E ela propõe, então, sugestões para regulação de armas, colaboração de várias entidades, né? Então, essa carta cita que consultou lojistas, federações, confederações desportivas, associações representativas, e a carta é assinada pelo próprio Salésio. Então, vamos adiante. Então, a carta começa montando um cenário. Então, ela fala em que cenário estamos inseridos nesse momento. E aí ela faz uma série de críticas ao governo anterior, que é uma coisa bastante curiosa. Aponta que houve, nesse período de 4 anos, um desvirtuamento da atividade de CAC, pessoas que tiram o CR só para ficar andando armado e tudo mais, e critica também uma abertura do mercado de forma descontrolada, onde equipamentos entrariam sem as devidas marcações, entrariam com incentivos tributários, entrariam sem participar, sem compor os sistemas de controle que existem, o que eu acho que é falso, tá? Na minha análise, conhecendo o mercado de importação como eu conheço, tudo passa pelo Sicofa, tudo passa pelas marcações. Marcações são obrigatórias, custam um absurdo para as empresas fazerem a conclusão do processo de importação. E aí fica as primeiras perguntas. Isso aqui não consta da carta, são dúvidas que eu levantei ao ver esse cenário. Então, ele critica gente que anda armado, ele critica esse desvirtuamento do CAC, do cara que não é atleta de verdade. Então, critica abertura de mercado. Então, eu fico me pergunto se a ANIAN, se as empresas que compõem a ANIAN são contra, por exemplo, o tiro recreativo no mundo, são contra o turismo
de tiro que acontece, por exemplo, no estado de Nevada, lá em Las Vegas, onde as pessoas vão do mundo inteiro para ter experiências com armas em um ambiente recreativo, movimenta milhões, talvez bilhões de dólares, movimenta um absurdo de munição diariamente nesses ranges que atendem pessoas muito para tirar de todo tipo de arma diferente, uma coisa controlada, com o instrutor perto, uma coisa segura, uma coisa divertida, uma coisa rentável. Me pergunto também se as empresas que compõem a ANIAN são contra, por exemplo, o Concealed Carry Permit nos Estados Unidos. O americano lá, ele tem o direito de ter e portar armas garantido pela Constituição. E aqui a ANIAN faz uma crítica a pessoas que optam ou que desejam andar armadas no Brasil. A gente sabe que o porte de trânsito, de fato, não é para ficar usando a arma todo dia. A gente sabe que isso não é o propósito do porte de trânsito. Mas aqui fica só a dúvida a respeito da crítica, né? Por que criticar esse comportamento? E me pergunto também se as empresas que compõem a ANIAN seriam contra ou a favor o fechamento do mercado americano, por exemplo, para armas estrangeiras. Como eles reagiriam a esse tipo de medida sendo adotada nos Estados Unidos? Me parece uma carta bastante hipócrita nesse quesito, né? Mas vamos voltar à carta então. Agora, que sugestões? Ela deixa uma série de sugestões para o controle de armas no Brasil, sob esse novo governo. Então, a primeira sugestão é a criação de uma agência reguladora especializada no controle de armas. Tá? Tirar do Exército, tirar da Polícia Federal essa atribuição e colocar na mão de uma agência reguladora. Pessoalmente, eu não tenho críticas a essa sugestão. Acredito que tem muito potencial de dar certo. Isso é adotado em vários países do mundo. Nos Estados Unidos tem a FFL, Alcohol, Tobacco and Firearms, a ATF, no caso, que faz a regulação lá. E também tem a National Firearms License. São todas agências realmente governamentais, agências especializadas nessa seara. Então, essa agência reguladora ela teria então as atribuições de fazer a estratificação das categorias de adquirente de armas, né, separar as pessoas em categorias diferentes, impor os limites para cada uma dessas categorias, criar os sistemas informatizados de controle, etc. E que teria a presidência indicada pelo presidente da República, que é uma coisa que eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que tem que ter um mandato diferente, assim como outras agências reguladoras, para não ter tanta interferência do executivo nessas agências reguladoras, para que elas possam ter um trabalho contínuo. Teriam também representantes do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, confederações de tiro e membros da própria ANIAN, da Indústria Nacional. Bom, como eu falei, eu não tenho críticas quanto à criação de uma agência reguladora especializada, não. Acho que a gente poderia ganhar com prazo, com trabalho técnico especializado. Realmente a Polícia Federal e o Exército, os quadros não possuem as melhores e mais qualificadas pessoas para lidar com produtos controlados. Muitas vezes essas pessoas que atendem nos SFPCs e na Polícia Federal têm uma vida curta, uma vida útil curta no setor, então elas ficam alguns anos, rapidinho, 2, 3 anos, elas já mudam de setor. Há uma cultura de rotatividade de pessoas nesses setores de fiscalização, justamente para evitar corrupção, essas coisas, mas um problema que gera que fica, toda vez que o cara fica bom naquilo ali e o serviço começa a andar, troca todo mundo e aí começa a lentidão toda de novo até o pessoal aprender a tarefa. Então talvez uma agência especializada não seja uma má ideia. Mais sugestões, ela fala dos calibres manter a regra atual que tem hoje, né? O calibre 9, o 40, o 45, continuariam calibres permitidos. Isso está alinhado com o que acontece no mundo ocidental como um todo, né? Como a gente já falou aqui no canal várias vezes, o 9mm é um calibre universal, né? Um calibre básico universal no mundo inteiro. Não tem nem nada técnico que justifique o 9mm, o 40, o 45 serem calibres de uso restrito. A gente já falou isso aqui várias vezes, a gente concorda. Agora, para a importação, né, eles sugerem, então, proibir a importação de produtos com similar nacional, né, uma medida protetiva que existia no passado, né, que acabou criando a indústria nacional da forma como ela ficou mundialmente conhecida, com produtos de qualidade duvidosa,
com preços muito altos, com pouquíssima variedade, com pouquíssima inovação, ao passo que durante esses últimos 4 anos, durante a gestão do governo Bolsonaro, onde houve uma abertura de mercado, a indústria nacional foi obrigada a correr atrás do prejuízo, a inovar, a lançar produtos novos. Então a gente viu o lançamento acontecendo o tempo inteiro. A TS9 surgiu como uma pistola de competitividade, competitiva realmente no mercado mundial, com tecnologia que funciona bem, coisa que não tinha no passado quando o monopólio tomava conta. Então a indústria se adaptou, apresentou recordes de resultado durante esse período. Portanto, não consigo conceber, não consigo entender, não entra na minha cabeça por que desse fetiche com monopólio, fetiche com proteção estatal, fetiche com papai Estado te garantindo privilégios. Não aprenderam nada nos últimos 4 anos? Estavam ocupados contando dinheiro e não se importaram sequer em estudar por que estavam ganhando tanto dinheiro? Será que não era por causa da liberdade econômica que estava sendo implementada no setor? E aí ela propõe também revogar incentivos tributários para importação, que eu não sei que incentivos são esses. E aqui ele propõe restabelecer a fiscalização dos importados, que eu não sei de onde que não existia, né? Restabelecer o quê? Tornando obrigatória a marcação de produtos, já é. E em suas embalagens, já é. Realizando o controle através de sistemas eletrônicos, já é. O próprio mapa é um mapa eletrônico. O Sicovem poderia ser facilmente adaptado para poder incluir as importadas também. Prazo de validade dos registros, então, reduzir de 10 para 5 anos. Tá? Ele até fala que menos do que 5 anos fica muito... favorece a ilegalidade, né? O cara acaba esquecendo, e também fica chato para a administração pública, né? Ficar refazendo trabalho o tempo inteiro, renovando o registro de arma. Concordo também, aqui não sei. Acho que o registro ele poderia ser permanente, eu não vejo sentido em ficar renovando o registro. Para mim não faz sentido. E aí ele cria sugestões de controle também, ele faz um fluxogramazinho mostrando como que seria o controle desde a fábrica até o consumidor final, para a agência de regulação adotar um procedimento parecido com esse aqui. Nota-se que não há importação aqui, não tem nenhum tipo de controle, nenhuma via, a importação não faz parte do fluxograma, né, por razões óbvias. E aí vem mais polêmicas, né? Insumos para recarga. Sugere controlar via sistema, acho que ninguém é contra isso. Permitir apenas a atiradores desportivos e caçadores, também já é assim, não tem diferença nenhuma. E quantidades reduzidas, isso aí já aponta, já acende uma red flag, né? Reduzida por quê? Deixa o camarada comprar conforme a sua necessidade. O cara é atirador de alta performance, precisa de muito, ele compra e demonstra que usou, sem problema nenhum. No mercado civil, sugestões, então, ele propõe revogar a presunção da efetiva necessidade, né, que foi feita nesse decreto agora, manter a declaração. Então eu não sei como é que você faz uma declaração que não seja presumida de veracidade. Essa é a natureza jurídica da tal declaração. Você declara, presume-se a veracidade, e caso comprovado que você estava mentindo, você poderia responder por falsidade ideológica, né? Então a declaração é isso. Então, me parece contraditório. Propõe, então, limitar a quantidade de armas de 6 para 4, sendo uma por residência. Se o cara só tiver uma residência, é uma arma só, ponto, acabou. No caso da propriedade rural, dos proprietários rurais, permitir até 2 restritas pela natureza da propriedade rural, né, para talvez se defender de animais, etc. Faz sentido. E para militares e policiais, ficaria permitida apenas 4 armas permitidas, mais 2 restritas, né? E suas respectivas quantidades de munição compatíveis com as atividades. Para os CACs, eles propõem a criação de 6 níveis de controle. Então você teria o ADI, que é o atirador desportivo iniciante, que só teria acesso a armas de uso permitido. O atirador desportivo pleno, o ADP, teria a possibilidade de adquirir armas de uso restrito, mas somente se comprovar que há uma modalidade esportiva internacional usando aquele tipo de armamento. Depois você teria o atirador de alto rendimento, né, o ADA, atirador desportivo de alto rendimento, que poderia ter mais armas e mais munições para atender a necessidade de um atleta de alto rendimento. Aí criaria-se também 2 categorias de caça, né, que já existe hoje, é o caçador de subsistência e o caçador de controle. E aí ele propõe que o caçador de controle tenha acesso a armas de uso restrito se forem adequadas para o abate, né? Basicamente os fuzis de ferrolho,
faz todo sentido também, não dá para fazer abate de javali com arma de uso permitido. E o CO seria o colecionador, que não compraria munições e nem poderia tirar as armas de casa, coisa que sempre foi, né? Sempre foi assim para o colecionador. Mais sugestões para o CAC, né? Revogar o porte de trânsito. Olha que curioso. Isso aí que deixou muita gente com raiva, né? E que o atirador esportivo poderia pleitear a guia de tráfego de uma arma de porte para a proteção do acervo, desde que atendido todos os requisitos previamente autorizados pelo órgão competente. Então, assim, ele revogaria o porte de trânsito, mas permitiria algo parecido com o porte de trânsito, que seria algo que já foi falado outras vezes, né? Imagino eu que seria aquela guia que você tira no sistema, no dia que você vai treinar e fala, ó, tô indo pro clube hoje. Aí você poderia ir portando a sua arma para sua defesa, e aí o exército, ou seja lá qual foi a entidade reguladora, poderia confirmar se de fato naquele dia que você tirou a guia você esteve lá no clube e assinou o livrinho, né? Então seria uma guia para o porte de trânsito diária, algo parecido com isso aí. Isso já foi proposto outras vezes. No cenário atual que a gente está, onde o porte de trânsito já está revogado, se voltasse alguma coisa desse tipo, a gente estaria no lucro, né? Porque a gente já perdeu o porte de trânsito. Então, pessoal, a gente esmiuçou aqui a carta, é isso, não tem mais nada na carta. A gente nota que, de fato, tem coisas na carta que são vergonhosas, tem coisas na carta que são contraditórias, tem coisas na carta que são hipócritas. Mas, no fundo, eu entendo que para abrir um diálogo com esse novo governo, que já tinha intenção de confiscar tudo logo no primeiro dia, talvez seja necessário fazer certas concessões. Faz parte do jogo, ao meu ver. Vocês sabem que eu não tenho nenhuma ligação com a indústria nacional, muito pelo contrário, né? Eu sou patrocinado por empresas que entraram no Brasil durante a abertura de mercado, a SIG do Brasil, a Águila, que me apoiou durante esse tempo todo para eu poder chegar onde eu cheguei no esporte. Acho fundamental que tenha liberdade plena de mercado nesse setor, inclusive para fomentar o esporte. Não tem como você ter esporte num ambiente de monopólio, né? A indústria nunca se lixou, né? Literalmente se lixava para os atletas, não tinha atleta patrocinado, os atletas só começaram a ser patrocinados pela indústria nacional depois que veio outras marcas e que a empresa foi obrigada a competir, fomentando inclusive o esporte. Então tem várias coisas nessa carta aqui que flertam com esse fetiche de protecionismo estatal que é deletério para qualquer setor econômico, né? A liberdade econômica gera prosperidade, gera inovação tecnológica, gera melhorias empresariais, melhorias gerenciais, gera eficiência. Então, eu considero a carta válida. Acho que se todas as medidas aqui sendo atendidas, a gente teria uma legislação moderna de controle de armas que atenderia, acho que todo mundo que gosta de arma no país ou que precisa de uma arma para se defender. É que a gente está lidando com um governo que é totalmente contra a liberdade de acesso às armas. Mas tem pontos ali que são dignos de crítica mesmo, tá? Seriam pontos que nos Estados Unidos, por exemplo, jamais seria tolerado. As empresas que assinam uma carta como essa seriam sumariamente canceladas pelo próprio mercado nos Estados Unidos, já que eles não admitem certas concessões ao Estado, que aqui no Brasil virou normal. Então, agora vocês sabem do teor da carta, na íntegra, tá? Ou que possam melhorar, formar a opinião de vocês de forma mais completa acerca desse tema, tá? Lembrando mais uma vez, eu não tenho nada com a indústria nacional, absolutamente, não ganhei uma balinha deles. Mas acho que cada player deve, inclusive, fazer a sua contribuição nesse momento que a gente vive hoje, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa like, se inscreve, compartilha. Eu sou o Thiago Almeida, a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Valeu!